Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como um portfólio de produtos, serviços, projetos pode ser um sistema de decisão eficaz e como que a gente lida com cenários onde eu tenho diferentes naturezas de projeto, de produtos acontecendo ali, mas eu ainda preciso encontrar uma coesão para fazer reports, para analisar prioridades, para decidir o que é mais importante, o que entrega mais valor. E para isso a gente está com um convidado muito especial aqui que é o André Fausto. André, obrigada por aceitar nosso convite. Se apresenta um pouquinho aí pra galera que tá ouvindo a gente. Obrigado, Rafaela. Primeiro, quero agradecer pelo convite, tá participando de um podcast com uma abrangência tão legal aqui na parte, principalmente de portfólio de projetos, e cercado de pessoas aí que considero referências no mercado, né? Lucas e Sam, eu já brinquei, são meus mentores aí de quando eu comecei essa jornada de transformação. Mas, igual você falou, né? Hoje eu sou coordenador de portfólio de projetos, toco uma área dentro de uma seguradora, onde a gente tem diversos desafios aí no que diz respeito a portfólio de projetos e transformações ágeis que a gente vem fazendo, né? Então, existe uma transformação cultural muito importante, grande, e que se conecta diretamente aqui com o papel principalmente agora como VMO da empresa. Então a gente segue aí em desafios, temos grandes coisas, experiências a compartilhar aqui nessa jornada. Boa, obrigada. E bom, estamos aqui com vozes que também já são conhecidas, já são de casa, mas pode ser que alguém esteja chegando hoje aqui nesse episódio. Então, Sam e Lucas, vou convidar vocês a se apresentarem. Samira Tavares, conta pra gente um pouquinho de você. Oi galera, tudo bom? Que saudade estar aqui. Então, como a Rafinha falou, me chamo Samira, eu trabalho aqui na Nauer /K21 desde 2019 ou 2018, eu já nem lembro mais. A minha jornada começou desenvolvendo pessoas de produto, a criar produtos cada vez mais conectados com as necessidades dos seus clientes, até o momento onde eu evoluí para ter mais organizações conectadas às necessidades do cliente. E isso faz com que a gente olhe, para além da criação de produto a nível time, a gente olhe para a jornada de valor da empresa de ponta a ponta. E por isso que eu acabei esbarrando com o André nessa jornada lá na Zurich, e foi transformador pra mim trabalhar com o André e com o time todo da Zurich, foi muito bom. E a gente vai vir aqui, hoje eu tô aqui junto com o Lucas pra gente contar um pouquinho dessa história junto com o André e fazer com que vocês também conheçam um pouquinho dos bastidores da gente. E você, Lucas, conta um pouquinho pra gente de você, por favor. Vamos lá, dessa vez não tem fila do pão, mas tô aqui de novo. Pra quem não me conhece, sou Lucas Freitas, atuo como consultor aqui na Nauer. Também já tem um tempão, assim como a Sam falou, já perdi as contas, mas estou aqui há bastante tempo, especialista em design organizacional, gestão de portfólio e projetos, modelos de times, tudo isso aí a gente faz com vários clientes. E quero dizer que é um prazer estar aqui com o André, essa pessoa fantástica. Eu gosto muito quando a gente passa num cliente, ele fala, o Lucas e a Sam são nossos mentores, mas a gente dá aquele empurrãozinho e de repente ele tá voando. E o André é uma dessas pessoas fantásticas e que a gente tá lá só pra acender a chama, de repente ele tá brilhando bastante. Então vai ser um papo muito bacana hoje aqui pra gente trocar a experiência, que eu tenho acompanhado ele nas redes e eu vejo que ele tá bem antenado no assunto. Então, bora lá, bora começar. Queria ouvir um pouquinho, então, em relação a de onde tudo isso começou, né? Vocês três têm essa jornada aí de aprendizado, mentoria, transformação juntos, né? E como é que começou tudo isso, né? Porque imagino, pelo pouco que a gente conversou aqui nos bastidores, que começou de um cenário um pouco mais tradicional, né? Um cenário ali onde a gente tinha projetos sendo geridos de uma forma mais clássica e hoje em dia a gente já tem, né, depois de toda essa jornada, uma diferença nesses modelos. Então, conta pra gente um pouquinho, André, de como foi que tudo começou e quais são as principais diferenças que você vê aí do começo pra agora, já dentro dessa gestão de portfólio, pode ser? Então, isso tudo começou, né, quando, igual assim, né, eu iniciei ali dentro da área de gestão de portfólios em 2018.
e a gente tinha um portfólio praticamente todo tradicional. Nem se falava em transformação ágil, nada disso. Por volta ali de 2020, começou-se uma transformação ágil lá dentro de tecnologia, né? Então, iniciou-se em tecnologia e a gente, como portfólio, viu a necessidade também de começar a transformar toda a organização, ter mais portfólios e times de negócio em times mais ágeis. Só que a gente não tinha experiência nenhuma com isso, zero experiência, né? Nem sabia por onde começar, como fazer, e aí surgiu a K21 na nossa vida, né? E Samira e Lucas vieram para nos ajudar nessa transformação, então ficaram com a gente ali em torno de 6 a 9 meses, mais ou menos, nos ajudando, né? Trazendo novos processos que a gente deveria criar para fazer essa transformação. E um ponto muito relevante que deixaram claro para mim na época foi: o mais importante não é implementar, o mais importante é que não deixe voltar para o modelo anterior. Então, assim, essa acho que foi a grande mensagem que foi passada lá atrás para a gente e que a gente abraçou e se apegou a isso, e até agora a gente vem transformando, né? Depois, com as próprias pernas, batemos cabeça, a organização continua sendo uma organização tradicional, a gente ainda tem reportes diretos para fora, e lá fora a gente não utiliza, o modelo ágil não é tão disseminado, então a gente precisa adaptar muitas vezes esses nossos reportes, essas nossas conversas, mas fomos fazendo, adaptando, e hoje a gente segue, né? Então, a conversa, ela transforma muito, né? Então, assim, a gente antigamente falava-se muito em prazo, custo, escopo fechado, e hoje a gente já começa a conversar mais sobre que resultado vai trazer, que problema a gente quer resolver, que benefício a gente vai gerar. Então a gente começa a trazer uma visão muito mais de valor e resultado do que propriamente de cronograma, né? E automaticamente, nos projetos tradicionais, você levava um período enorme para poder atender aquela iniciativa. Então, muitas vezes, a gente chegava lá no fim com algo que já não era mais inovador e que talvez já tivesse ultrapassado, né? O mercado já estava olhando para outras coisas. Então, quando a gente entregava, a gente já estava, de certa forma, atrasado e já correndo de novo para outra para ver se a gente conseguia acompanhar. Com essa mudança, não. A gente consegue atender o mercado de forma mais rápida, começa a gerar benefício de forma mais rápida e contínua, e automaticamente valor, né? Os clientes começam a ver mais valor nas nossas entregas. Então foi assim que tudo começou, e aí a gente continua essa jornada, que é uma jornada longa ainda, tem muita coisa para fazer e para transformar. Boa, Rafinha, deixa eu fazer uma conexão aqui legal, que no último episódio que a gente gravou sobre portfólio e essa questão de trabalho híbrido, tal, que tava com a Sabrina, a gente falou um pouco sobre isso, falamos de vários comos, e aí você pediu pra gente trazer exemplos reais, e eu trouxe o exemplo do acordo, e o exemplo era aqui, junto com o André, foi no trabalho com o André que a gente estabeleceu aquele acordo, como ele tá falando aqui, que tinha muita coisa acontecendo, as coisas eram longas, e depois a gente nem sabia mais o que tinha feito. Então lembra daquela história do acordo, que as coisas não estavam prontas, que a gente teve que fazer um acordo para só entra coisa no fluxo agora, que a gente saiba qual o resultado que ela gera. Então foi nesse trabalho aqui que a gente fez esse movimento. E aí vale ilustrar de como é que era e para onde a gente foi, né? Quando a gente chegou para fazer esse trabalho junto com o André, o portfólio estava muito concentrado, e talvez esse seja um cenário onde várias pessoas que estão ouvindo agora se encontram, em trabalhar o começo do fluxo ali, né? Eu diria bem aquela parte de upstream. Como assim, Lucas? Começo do fluxo. Aquela parte de ver a entrada dos projetos. Eu abri uma solicitação. Será que essa solicitação é viável? Passou pela área? Tem orçamento para isso? Já aprovou no financeiro? Falou com o CFO? Fez isso? Fez aquilo? Está pronto para começar? Então, normalmente, a área de portfólio ela concentra boa parte da energia dela nisso. E a outra parte não é que eles não fazem. Ela faz, mas talvez não com tanto luz, com tanto enfoque. E foi justamente esse o trabalho que a gente fez aqui com o André e todo o time dele, que a gente precisa dar luz nessa outra parte aqui, ó. Tem um monte de coisa que acontece depois que o projeto começa que não se resume a um status report. A gente tem que discutir se isso aqui serve para alguma coisa, se tem dependência com alguém, qual o resultado que vai trazer, quanto de resultado você já trouxe, porque seu projeto, sei lá, tem 50% dele implementado. Quanto foi que já trouxe de resultado? Como assim já trouxe? Eu não terminei ainda. Não terminou, mas não quer dizer que você não pode trazer resultado. Então a gente começou a mudar essa abordagem deles de ser aquele time que fica ali estruturando, recebendo demandas e colocando para dentro do meu pipeline ou do meu portfólio, para ser o time que olha o portfólio realmente como um todo, ponta a ponta. Vamos olhar também para o que já passou, se ele está trazendo resultado, para onde é que ele foi. Então, boa parte dessa mudança vem dessa perspectiva diferente. Então, se você está nesse cenário, pode ser uma boa forma de você começar a observar quanto do seu trabalho você observa para os itens que
já estão rodando? O que eles estão agregando hoje? Senão você acaba virando um tirador de pedidos, né? É simplesmente isso. Eu ia falar exatamente esse ponto, que chegou um momento onde a gente enxergou dentro do portfólio que existia uma concentração de entrada de itens muito alta, itens que não eram desenvolvidos pelo time de alguma forma, ou porque a especificação não estava boa, ou porque a gente não tinha a maturidade técnica de fazer aquilo naquele momento, por N motivos. E aí também tem o trabalho de portfólio de parar e olhar para aqueles itens e tomar a decisão muito consciente do que a gente vai fazer com aquilo. E aí eu me lembro que a gente tinha um tempo de entrega, né, um Customer Lead Time gigantesco em algumas características de itens do portfólio. E a gente tomou a decisão de eliminar. Vamos cancelar tudo que tem mais do que X dias, porque aí, quando o solicitante abrir de novo essa demanda, isso já vai estar mais coerente com a realidade do momento. Isso já vai estar mais coerente com as métricas que a gente precisa olhar agora. E a gente consegue ter uma entrada mais saudável, né, para o portfólio também olhar uma vez que aquilo entra para o fluxo organizacional. Então, esse trabalho é de uma preciosidade. Eu falo sobre ele o tempo todo nos nossos clientes, porque é preciso ter muita maturidade de portfólio. E, além disso, né, é preciso ter muita maturidade de gestão de stakeholder, porque você vai ter que voltar lá naqueles diretores e falar, sabe aquela coisa que você pediu há 470 dias atrás? A gente vai cancelar ela e você vai ter que reabrir de novo, porque a gente está precisando de novas especificações aqui para conseguir dar continuidade a esse trabalho. Muito bom. Essa reflexão de vocês em relação a isso é ótima, porque assim, a gente chega muitas vezes em empresas que têm listas grandes de projetos, e aí você vai pegar um projeto que está lá naquela lista aguardando para ser priorizado, e ele está lá naquela lista há 3 meses, 4 meses, 5 meses. Só que se ele é um projeto realmente importante, em 3, 4, 5 meses, alguém já está resolvendo aquilo de outra forma. Porque a pessoa não consegue, provavelmente, conviver sem resolver o problema que ela está tendo. Então, o cenário já mudou, porque alguém já fez alguma solução, seja temporária ou está lidando com aquele problema de uma forma diferente da forma como ela estava lidando quando ela escreveu aquele projeto pela primeira vez, né? Então, ter essa habilidade de questionar essa lista de projetos que estão ali em espera faz muito sentido. E também, conectando com o que o Lucas também trouxe aqui, não é porque o projeto começou que ele tem que ir até o final. Às vezes, no meio do caminho do projeto, eu vou descobrir algo que eu posso tanto me surpreender positivamente e dizer, gente, olha só, a gente está na metade do projeto, mas a gente já conseguiu trazer 90% do resultado que a gente queria. Será que a gente precisa fazer esses outros 50% do projeto para ter só mais 10% de resultado? Ou então eu também posso me surpreender negativamente, né? Cheguei na metade do projeto e não veio resultado nenhum. Eu quero continuar investindo o meu esforço, os meus recursos financeiros dentro desse projeto que ainda não se provou um projeto que traz resultado, né? Então, esse olhar para que a gente consiga ter uma priorização que ela é mais situacional do que uma priorização fixa, faz muito sentido para que a gente consiga abrir espaço, inclusive, para fazer coisas novas, para fazer coisas diferentes dentro da organização, né? E aí, André, você começou falando também, contando um pouquinho, de que esse movimento, né, foi começando pela tecnologia, mas a gente também vê aí no mercado, né, grandes desafios de quando um movimento de transformação fica restrito à tecnologia, porque a gente precisa, né, de pessoas de negócio, a gente precisa de visões, né, de outras equipes que complementem e que inclusive trabalhem juntas nessa direção. Então eu queria também que vocês comentassem um pouco a respeito disso, né, dessa necessidade de integrar outras equipes, ainda que um movimento possa começar ou iniciar ali com equipes de tecnologia, mas de trazer outras pessoas, outras equipes, outras expertises também para fazer isso acontecer. Como é que foi isso para vocês? Escalar para toda a organização é importantíssimo. Até porque fica muito desconecto quando você tem só o time de tecnologia trabalhando, sendo transformado, né? Porque, igual você comentou, o PO vem de negócios, quem conhece do negócio é a área de negócio, então se ela não está conectada à transformação, a gente vai seguir num modelo onde vamos bater cabeça quase que o tempo inteiro. E aqui não foi diferente, né? A gente começou em tecnologia e a gente viu que precisava sim transformar a área de negócio, escalar para as áreas de negócio. Mas escalar para uma organização inteira não é algo tão simples, é um desafio grande, porque você tem diversas áreas,
trabalhando de diversas formas e que você precisa conectar, de uma certa forma, gerar um mínimo de padrão necessário para que tudo se conecte. Então, o que a gente fez foi, quais são as áreas mais estratégicas hoje, né? Olhando do ponto de vista de estratégia da empresa, o que a gente está apostando nesses anos? Tudo bem, estamos entendendo que tal área vai ser a mais estratégica. Vamos começar por ela, vamos transformá-la e fazer um plano de transformação, mas é um plano que a gente consiga seguir. Não dá para falar que eu vou transformar 4, 5 áreas num ano, quando talvez a gente não consiga. Então a gente começa a fazer tudo e não faz nada. Então a gente montou esse plano e esse plano segue. Óbvio que a gente deu um foco maior aos times de negócios e produtos, né? Principalmente os times de produto, para que eles possam, sim, alavancar os negócios, trazer os resultados, e aí sim a gente começa a partir para a transformação de outras áreas, não que tenham menor impacto, mas que não tenham um impacto direto no resultado final. Então, assim, né? Não é aquela área que vai trazer receita, não é aquela área que vai gerar uma eficiência operacional muito grande. Então a gente começa dessas que de fato trazem receita e geram maior eficiência operacional, para depois sim ir para as áreas mais administrativas, digamos assim. Então é esse processo que a gente vem fazendo internamente e vem dando certo, assim. A gente vem conseguindo transformar algumas áreas, outras com restrições. Tem áreas que a gente chega, existe uma restrição sobre o modelo, muita gente não acredita, mas quando de fato vem a coisa acontecendo, fala, poxa, por que eu não comecei com isso antes? Então é isso que a gente vem fazendo hoje. E é interessante você falar isso, né? Porque a gente está falando de uma Zurich que só eu acompanho esse processo de transformação há pelo menos 4 anos. Então, olha, acho que é importante para as pessoas que estão em casa entenderem que mesmo uma empresa que já está há um tempo passando por um processo de transformação digital, ainda precisa existir em algumas determinadas áreas esse trabalho de convencimento. E com resultados excelentes, tá? Eu não estou falando isso só porque eu amo de paixão trabalhar com vocês, mas é porque, de fato, a gente tem resultados muito bons de redução de lead times fenomenais, de impacto de negócio muito bons, e mesmo assim, a gente precisa ter esse trabalho de convencer determinadas características de pessoas. Então, gente, se você que está em casa, está passando por esse momento onde a gente está navegando por esse processo de transformação há algum tempo e se encontra naquele lugar de tipo, ai, caramba, não tá dando certo, ou meu Deus, eu não aguento mais, respira, dá certo. Só que é uma jornada muito maior do que simplesmente a gente acordar de um dia pro outro e falar, a partir de agora todo mundo tem squad, vamos botar tudo num gira da vida ou no Azure DevOps e a partir de agora é isso. Não, a gente sabe que não é isso e é muito além disso. E isso, né, fazendo um gancho com alguns eventos que eu participei, e a gente tinha muito esse sentimento. Será que a gente está avançando na velocidade adequada ou não? Quando a gente vai em eventos, a gente conversa, faz um benchmark com outras empresas e vê que a maioria delas estão no mesmo ponto, encontram os mesmos desafios, os mesmos problemas, independente do segmento. Então, é bem isso, assim, a gente tem que acreditar no processo. Acredita, é uma jornada, ela não é simples, ela não é fácil, ela é demorada, mas ela acontece. Você precisa estar muito ciente de que ela acontece, tem que ter ali uma persistência super interessante que vai dar certo, assim, acredita no processo. Esse é o grande ponto. Ponto interessante aqui, as pessoas devem estar se perguntando assim, tá, vocês começaram em TI, e como é que faz para convencer a área de negócio? É tão simples quanto você ir lá perguntar, que problema você está tentando resolver? Eu quero te ajudar a resolver esse problema. Se você não fizer essa pergunta para a área de negócio, tecnologia ou, sei lá, troca aqui por qualquer área, vai resolver o que eles acham que é o problema. E foi assim que a gente conseguiu o maior engajamento e envolvimento das áreas de negócio. Como o André falou, é importante que você tenha essa clareza. 2 pontos aqui que ele disse que eu vou ressaltar. Primeiro, começa pequeno. Acha um lugar que é relevante, mas que dá para você começar pequeno e depois expandir. Não coloca a sua empresa inteira em transformação, porque isso gera muito estresse. Não faz isso. Depois quem é que está querendo gerar resultado? Porque se ela está querendo gerar resultado, essa área, a gente vai conseguir ajudar. E quando o resultado começa a vir, a pessoa sente o gostinho que está funcionando e ela se interessa por aquilo. Então, no momento que você chega para uma área de negócio e fala assim, gente, quais são os resultados que vocês estão buscando? Esses. Olha, será que os outros times, será que a tecnologia está apontando para esse lugar? Não sei. A gente quer te ajudar justamente nesse ponto, a fazer com que os times de tecnologia apontem exatamente para o alvo que você está buscando. Deixa eu te ajudar
ajudar com esse trabalho? E foi assim que a gente foi convencendo e envolvendo as áreas de negócio. Quando eles perceberam que o que a gente estava fazendo era uma ponte entre o trabalho das outras áreas, não vou só colocar tecnologia, porque às vezes tem outras áreas, operações e troca aqui por qualquer outra coisa. Quando eles perceberam que o que a gente estava fazendo era criando essa ponte, essa conexão entre os desejos, objetivos, problemas, resultados que eles queriam gerar com o que as pessoas estavam fazendo de fato, isso mudou o jogo de uma forma sensacional. Eles perceberam, opa, portfólio passou a ser visto não como aquela área que está ali para me auditar e me cobrar e saber se meus cronogramas estão todos conformes, se está tudo certinho, se eu estou seguindo todo o compliance. Portfólio passou a ser visto como uma área que me ajuda aqui a gerar uma conexão entre esse resultado que eu quero fazer e o que os times estão trabalhando. Claro, é para isso que a gente está aqui. E isso fez muita diferença nesse trabalho e como o André e o time dele foi visto como área parceira. Então, quando ele fala que as áreas começaram a querer fazer, era isso que elas queriam. Tipo, opa, eu tenho um novo objetivo aqui, eu tenho um novo resultado a alcançar. Por que eu não comecei assim antes? Tentando fazer com que os times enxerguem onde eu quero chegar para que eles trabalhem orientado para esse negócio, para esse resultado. Então esse pode ser uma mudança muito grande. Senta com as áreas, conversa, pergunta que problema elas querem resolver, pergunta que resultado elas querem gerar e ajuda os times a chegar nesse resultado. É isso que vai gerar essa conexão organizacional, é isso que vai mostrar para a empresa o diferencial de portfólio como esse agente catalisador, esse agente propagador de resultado. Excelente, eu fiquei tentando fazer inclusive aqui, né, um resumo um pouco dessas dicas que vocês trouxeram, e aí eu anotei alguns pontos aqui, você que é nosso ouvinte aí, ó, que também tá tentando fazer esse resumo, vamos fazer esse resumo juntos. Então, pensando aqui no modelo de gestão de portfólio, onde quero trazer essa visão de valor, essa visão de o que acontece depois que o projeto foi priorizado, como é que a gente acompanha de fato, para além, né, do escopo, prazo, custo fixos que a gente vê em modelos mais clássicos, e entendendo aqui, né, um pouco do que o André trouxe e você também, Lucas, de que eu tô mudando o papel do portfólio e a forma como essa equipe é vista, para deixar de ser um fiscalizador, um fiscal, e passar a ser um parceiro na gestão dos resultados, né? Então, passar a ser essa pessoa que vai ajudar os outros times a gerirem os resultados que eles precisam alcançar. O que eu anotei de algumas dicas aqui? Primeiro, a gente precisa integrar, pelo menos com áreas de negócio e de produto, para começo de conversa, porque a gente está falando, né, de quem está ali se organizando para construir os projetos. Depois disso, a gente começa também a embarcar outras áreas, outras equipes que não tem uma conexão tão direta de causa e efeito aqui com a receita, mas que a gente sabe que são equipes que vão dar o suporte necessário para que esses produtos consigam, esses projetos consigam se sustentar ao longo da vida deles na organização, né? Começo por ali TI, negócio, produto, mas se eu ficar restrito a isso, eu vou também chegar num limite, então eu vou precisar expandir essa conversa para outras áreas. E aí a Sami complementou com o fato de que a jornada, ela não é uma jornada que acontece do dia para a noite, né? Eu acordo um dia e falo, nossa, ó, todo mundo aqui agora já está orientado a valor, gerindo o portfólio com base em resultado. Essa jornada é um trabalho constante, a gente vai sempre precisar conversar com novas pessoas, trazer essas pessoas para dentro dessa nova dinâmica, dessa nova forma de ver e gerir o trabalho. E aí vocês trouxeram algumas dicas aqui, né? E o Lucas trouxe principalmente esse ponto de como que eu começo essa conversa com essas pessoas então, né? Eu começo a partir de identificar que problemas essas pessoas querem resolver ou que resultados elas querem alcançar. E aí eu queria deixar uma contribuição aqui também, que é pelo que essas pessoas estão sendo cobradas, né? Porque dependendo do lugar que eu estou, a pessoa pode ter um problema que ela está muito interessada em resolver, mas ela está sendo cobrada por outra coisa. E aí eu vou precisar desse olhar sistêmico também para chegar na liderança e entender que a liderança precisa, né, direcionar e cobrar das pessoas de uma forma um pouco diferenciada também. E com isso a gente começa, né, aí retomando um pouco do que o André falou, a fazer expansões, né? Eu não vou também pegar todas as equipes, juntar todo mundo numa mesa e falar assim, gente, é agora, vamos redistribuir tudo aqui e vai funcionar. Não, eu vou fazer com algumas equipes e vou expandindo e trazendo de forma gradativa, né, isso para dentro da transformação. E
aí, pra mim, assim, né, cheguei num lugar aqui de entendimento com vocês de muito do que muda em relação às equipes, aos papéis, às responsabilidades, a forma que a gente tem de olhar pro fluxo. E eu queria explorar agora o que muda de fato no portfólio em si, porque o portfólio ele passa ele deixa de ser uma lista de projetos que eu acompanho o cronograma deles, porque isso não vai me atender mais nesse novo modelo. E eu começo a ter que olhar para outras características desse portfólio. Provavelmente eu preciso ter outras dinâmicas de governança para gerir esse portfólio. Inclusive, né, muito se fala hoje de transição de escritório de projetos para VMO, para Value Management Office. Mas o que é isso na prática, né? O que muda quando eu vejo um portfólio tradicional atravessando a rua e quando eu vejo um portfólio orientado a valor atravessando a rua? Deixa eu começar com um ponto aqui, que eu acho que abre até um gancho legal pro André explorar na prática, que assim, nem tudo vai ser projeto, né? Como a Rafinha já falou, nem tudo é projeto. O time de portfólio precisa lidar com a vida. Quando eu falo a vida, é projeto, o trabalho do dia a dia ali, seu business as usual acontecendo, você precisa consertar coisas que quebram em produto, tudo isso você vai ter que administrar ali. E aí entra um novo elemento aqui, quando a gente começa a trazer esses conceitos de agilidade, VMO, etc, que é, você começa a ter contextos mais estáveis. E aí você começa a vir com aquela visão de, e se eu tiver um time ágil aqui? Então, começam a aparecer novos elementos para você administrar que não são mais geridos ou acompanhados pelos mesmos mecanismos que tinha antes. Então, você vai ter que viver ali com projetos, times, a sua operação acontecendo, pedidos de sustentação, automações, que é uma coisa que deve estar muito em linha hoje com IA generativa, deve ter um monte de pedido de automação de coisa que não necessariamente precisa cair na mesma esteira, então você vai precisar lidar com esse movimento plural. E aí, André, acho que você pode trazer um pouco da prática de como é lidar com tudo isso no dia a dia. Primeiro é que a gente precisa classificar a natureza da iniciativa, né? Acho que para você colocar na esteira correta, você precisa entender do que a gente está falando ali. Isso é o que é? É um projeto? Não, é uma melhoria de negócio? É uma melhoria de produto? É um produto novo? Ou é algo ali que quebrou na produção e a gente precisa corrigir? Então, acho que o primeiro ponto é identificar. Identificado isso, classificado, a gente consegue colocar na esteira correta e a gente precisa ter uma governança adaptável também. Nem tudo vai se encaixar na mesma governança. Se eu tiver uma governança travada, eu não vou conseguir, de fato, fazer com que as coisas evoluam da forma que ela deveria evoluir. Não adianta eu tratar um projeto de inovação, a governança de uma inovação, como a governança de uma melhoria de dia a dia. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A mesma coisa, não adianta eu tratar uma governança de um projeto regulatório que tem escopo definido, prazo definido, você tem um tempo com algo que a gente vai fazer um discovery, por exemplo, que a gente vai explorar um novo produto, por exemplo. Então, assim, acho que passa muito ali por uma governança adaptativa, né, da gente primeiro entender a natureza, ter uma governança adaptativa e entender que o portfólio passa a ser um time de agente real de geração de valor. Ele deixa de ser um fiscalizador para ele ajudar os times a gerarem o valor que precisa ser feito, fazendo conexão com estratégia de execução, gerindo capacidades de tecnologia, né, que muitas vezes as pessoas só querem trazer as iniciativas e elas esquecem que talvez a tecnologia tenha uma capacidade instalada, ela não vai conseguir fazer tudo. Não é só colocar investimento, não é só colocar dinheiro, crescer times, criar times ágeis ou criar times que vão executar em projeto tradicional. Porque no final do dia vão ter conhecimentos que você não constrói da noite para o dia. Vão ter especialistas naquilo que você não consegue trazer de fora do mercado e colocar ali. Então, tudo isso, o portfólio precisa olhar, ele precisa fazer essas conexões para que as coisas aconteçam de forma que gere o menor desgaste possível. Então, assim, não é só olhar por que seu projeto não foi entregue em tal dia, por que você estourou o orçamento e está pedindo uma CR, não. Ele passa a ser, de fato, um agente gerador de valor. Ele vem junto com os times, construindo essas capacidades para fazer com que projetos, iniciativas, melhorias, projetos de inovação ocorram de forma sustentável.
Acho que esse é o grande ponto aqui, né? Essa transformação do portfólio passa por aí. Além disso, tem o trabalho de própria transformação de pessoas do portfólio, né? Que foram ensinadas durante muito tempo que o portfólio deveria se comportar como um grande garantidor de coisas. Então, tudo era o portfólio que tinha que garantir. Garantir o prazo, garantir o escopo, garantir o custo. E a gente começa a ir para um lugar onde, na verdade, o portfólio sai dessa posição de garantidor e ele começa a ficar na posição de orquestrador. Na verdade, o que eu faço aqui é mapear uma organização, é fazer com que a organização ela caminhe para entregar um resultado que é de resultado da outra área. Eu não posso, enquanto portfólio, ser responsável por entregar resultado de uma coisa do negócio, de uma feature de negócio ou de alguma evolução técnica. Eu não posso ser responsável por isso. Então, a gente também evoluir para que as pessoas de portfólio saiam desse lugar onde a responsabilidade é minha e comecem a se colocar no lugar onde a responsabilidade é nossa, é compartilhada. Aí eu trago a visibilidade, eu trago, às vezes, um como te ajudar, mas a responsabilidade do resultado continua sendo sua e não minha. E é isso, né, Sam? De novo, é você empoderar as pessoas, você entregar para o responsável dar autoridade para ele, assim. Hoje você é o responsável pelo resultado. Então você tem que gerir o resultado, você tem que ir atrás do resultado e demonstrar o resultado. Então passa por essa transformação. Não é porque um diretor pediu que aquilo ali vai ser algo que precisa ser feito. O próprio diretor precisa garantir que aquele resultado vai ser entregue. Ele precisa ter autoridade para isso. Ele precisa acompanhar, ele precisa participar desse processo. E pensando nisso, né, você acaba trazendo uma visão diferente do que é uma equipe e como essa equipe se relaciona dentro da organização, porque imagino também, André, talvez você possa contribuir aí um pouco com isso, que se a gente vai olhar assim, né, para aqueles cenários clássicos de tecnologia, que eu faço o requisito, passo para a tecnologia executa e me entrega. Toda vez que a gente chega numa organização que tem um cenário como esse, geralmente o que acontece? A tecnologia está dizendo, olha, ou ela vai dizer, a especificação que você me passou não funciona, porque não é viável construir desse jeito, ou ela vai construir, só que no tempo que ela constrói, a necessidade já mudou, e aí quando volta para a pessoa que solicitou, não atende. E aí esse não atende é responsabilidade de quem? Aí começa essa discussão de é responsabilidade de quem não especificou adequadamente, é responsabilidade de quem não construiu adequadamente, só que no final das contas, a responsabilidade é de que a gente não está tendo um processo que viabiliza uma construção que realmente resolve o problema. E aí a gente coloca as pessoas para ficarem preocupadas em entregar o que foi combinado, mais do que em resolver o problema. Então eu tenho uma equipe de um lado dizendo, eu fiz exatamente o que me pediram, e eu tenho uma outra equipe do lado, eu pedi e não resolveu o meu problema. E aí trazer essa colaboração em todos os níveis, né? Porque eu gostei que a Sami também trouxe essa visão, né? De aproximar inclusive os executivos desse cenário, é fundamental para que todo mundo esteja na mesma página e interessado em resolver o mesmo problema. E aí tem um ponto que quando a gente fala disso, geralmente tem aquela famosa bala de prata que então vamos criar um squad para resolver isso, porque é assim que a gente aprendeu que esses problemas se resolvem. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. É isso mesmo? E aí, quantos... vamos multiplicar squad que vai resolver? Bota o diretor no squad que vai resolver? Como é que é a experiência de vocês nesse cenário? É traumática, né? Porque... E é o erro mais comum que acontece, né? De todo mundo achar que uma squad vai resolver o problema de tudo. E igual a gente falou, né? A gente vem comentando. Nem tudo vai se enquadrar dentro de um modelo ágil. Nem tudo. A gente precisa entender. Algumas coisas vão funcionar bem no waterfall. A gente precisa, de uma certa forma, o Rafa, que trabalha aqui com a gente, sempre fala, começaram a demonizar o waterfall. E não é demonizar. Assim, a gente não tem que se apegar ao método, ao modelo. A gente tem que se apegar assim, a gente tem que amar o problema. Qual que é o problema que a gente quer resolver? O método vai ser só o como. Então, assim, falar que eu ter mais uma squad para poder resolver alguma coisa, não vai resolver nada, porque ela vai ter uma fila de pedidos ali para fazer e no final não vai gerar valor nenhum. Então, assim, né, aqui a gente se deparou com isso, a gente
via que cada vez mais as pessoas começaram a querer squad. Eu quero uma squad para chamar de minha. Desculpa, André, até porque quando a gente começou a fazer isso, as pessoas achavam que era um atalho. Ter uma squad parecia um atalho a ter que aprovar um projeto, porque um projeto normalmente tinha um fluxo um pouco maior, porque ele é mais regulado, então você precisava aprovar orçamento, passar no CFO e por aí vai. Então, falava assim, opa, mas se eu tiver um squad, eu tenho um atalho aqui que eu posso fazer o que eu quiser, sem precisar ficar aprovando toda hora. Então, até o André falou, né, traumático. Quando você fala assim, e tudo vira um squad. Na minha cabeça já vem a imagem dos gremlins. Eles olhando com aquela risadinha assim, vai tudo multiplicar, vai jogar água. E esses gremlins vão se multiplicar aqui. Mas é isso, acho que a grande sacada aqui que o André tá falando é sobre você pensar em que problema você quer resolver. E perceba que às vezes um problema de quem quer um squad, não é porque ele quer um squad, é porque tá burocrático ou trabalhoso para ele aprovar a iniciativa dele, aprovar o projeto dele. Então pensa sobre isso também. Será que ele realmente precisa de um novo squad ou ele precisava que fosse um pouco mais simples ou tivesse um caminho mais fácil de aprovar um projeto de orçamento baixo, que não precisasse de tantas travas organizacionais para que ele pudesse passar por esse caminho? Então já fica aqui meio que uma reflexão e dica de como lidar com esse cenário de múltiplas squads, ou de squads gremilizando por aí, né? E não só isso, né, Lucas? Muitas vezes eles sequer sabem o resultado que aquela iniciativa vai trazer. Então é muito mais fácil você ter uma squad para te chamar de sua, lá você coloca as iniciativas que você entende que você precisa colocar e não demonstra o resultado. Então, assim, hoje, e como evolução de portfólio, beleza, a gente continua trabalhando os squads, continua aprovando os orçamentos para os squads, mas mais que isso, a gente começa a mergulhar, a aprofundar mais nas iniciativas que as squads estão trabalhando. Então hoje a gente já vem e fala assim, tá, tudo bem, você está pedindo aqui X milhões de dinheiro para tocar a squad no quarter, né? Então isso já é uma primeira trava. A squad ela não recebe dinheiro para um ano todo, ela recebe dinheiro para um período. E agora ela precisa demonstrar, através de benefício, resultado, o que a squad de fato vai trazer que justifique eu investir aquele orçamento nela. Porque tem coisas que assim, não, vou fazer isso aqui, deixa passar ali, porque eu já tenho um orçamento aprovado, não vai trazer resultado nenhum, mas eu quero só resolver um problema de um débito técnico que eu tenho, por exemplo. Cara, o dinheiro, o investimento não está ali para resolver débito técnico. Você pode até destinar um pouco do seu orçamento, um pedaço do seu time para resolver esses problemas. Mas ele tem que ser transparente para todo mundo que você está utilizando parte daquilo e em comum acordo com todo mundo que você vai utilizar parte daquele orçamento para resolver o débito técnico. Ok, não vejo problemas nisso. Mas antes isso não era transparente. É igual você falou, né? Vou gremilizar aqui, vou criar um monte de squad, jogo lá o que eu quero, ninguém vai me cobrar por isso mesmo. E não, o papel do portfólio também passa por isso, de olhar para as iniciativas e ver se elas estão fazendo a conexão exata com a estratégia, se elas estão trazendo o resultado esperado, se o ROI que ela está prometendo se paga, né? Então, assim, não adianta você fazer 1 milhão de iniciativas, custar 1 milhão de dinheiros e a gente não conseguir trazer o resultado esperado. Então, a gente evolui para isso também. Beleza, tem a squad, tem as iniciativas, mas qual que é o resultado que elas vão me trazer? Se isso não estiver claro, não vai para frente. A gente não está deixando mais seguir projetos que não tenham benefícios claros. E o benefício aqui a gente não está falando nem às vezes 100% quantitativo. Muitas vezes vão ter coisas que não são mensuráveis do ponto de vista financeiro. Pode até lá na frente, quando a gente mergulhar mais, achar alguma coisa que gere financeiro, mas vão ter coisas que vão tocar no cliente. O cliente gera retenção, gera uma série de coisas, mas não é mensurável. Eu não falo, olha, com isso aqui eu vou conseguir trazer tanto de receita. Muitas vezes não é por aí, mas é assim, é ter claro qual que é o resultado que a gente quer atingir e métricas claras de como eu vou apurar esse resultado. Então, a gente transforma para esse momento agora também. Até porque tem 2 pontos aqui que são relevantes, né? Vai chegar num momento onde a minha entrada de demanda não justifica o custo de manter aquele time. E eu vou ter que tomar a decisão de que ou esse time vai começar a resolver novos problemas, porque a gente sabe que problema tem o tempo todo, ou a gente vai ter que melhorar a nossa entrada. Então, esse também é o trabalho de portfólio. Falar o seguinte, você tá me falando que vai trazer 5 dinheiros de benefício, mas esse time custa 15 dinheiros. Não tá fazendo sentido a gente manter o escopo da forma como ele tá. Então esse também é o trabalho do VMO, ter esse tipo de conversa. E também a gente precisa estar
olhando o tempo todo, que é a necessidade que as pessoas têm de olhar para esses débitos técnicos e se esquecer de que débito técnico ele deve vir para resolver um problema de negócio. Débito técnico também dá resultado de negócio. O problema é que a gente não sabe fazer essa tradução. A gente não sabe dizer que evoluir, por exemplo, um banco de dados de uma versão A, que vai deixar de ter suporte, para uma versão B, vai fazer com que a gente não deixe de fazer o nosso produto rodar. O produto vai se manter de pé. E se o produto parar, o quanto que a gente perde? Então, a gente também tem uma dificuldade muito grande enquanto time de negócio, e eu me coloco nisso porque minha formação é de negócio, né? De conseguir traduzir esse débito técnico para que também a empresa saiba que aquilo que a gente vai fazer vai gerar um resultado e vai impactar o nosso produto se a gente não fizer. Então a gente também precisa evoluir essa visão. Esse ponto de débito técnico, de tecnologias, tem um viés muito forte, né? Que muitas vezes a gente não puxa logo de cara com as pessoas, que é o viés da economia ou da gestão de risco. Então, isso me lembra muito, uma vez eu estava num cenário conversando com um gestor de infraestrutura de TI. E ele estava super chateado porque nunca era priorizadas as demandas dele. E aí eu conversei com ele e falei, olha, a gente só prioriza demandas que tem valor claro. Ele, mas como é que eu vou fazer? Porque não vai gerar receita. Assim, tudo bem, mas vai gerar alguma economia? Vai mitigar algum risco? Aí ele, mas isso também é considerado valor? Né? Porque às vezes as pessoas ficam no óbvio, né, da receita. Eu falei, no dia seguinte, ele apareceu pra mim com uma apresentação perfeitinha, assim, olha, a gente precisa migrar a nossa tecnologia de servidor da tecnologia A para a tecnologia B. Por quê? Porque hoje a gente gasta tanto com infraestrutura. Se eu fizer essa migração, eu vou passar a gastar X menos por mês a partir disso. Quando eu faço isso, o investimento que eu faço para a migração se paga em 3 meses e depois a gente acaba tendo um custo menor a partir daí. Outra coisa, eu tenho esse produto aqui que ele não escala mais dentro dessa tecnologia. Então, se eu não tiver tecnologia diferente, eu não consigo, inclusive, atingir o objetivo de negócio, porque eu não consigo trazer mais cliente para dentro desse produto. E aí ficou muito claro qual era o valor necessário, o valor percebido para que aquilo fosse priorizado, né? E aí já fica o gancho e meu pedido pra gente já pensar em próximos episódios de Love the Problem, porque a Zurich, ela tá passando por esse momento onde eles estão precisando modernizar o core tecnológico de uma forma ampla, e eu acho que vale muito a pena contar a forma muito consciente desse processo de modernização de tecnologia que está sendo feita e como que a gente está olhando, né, para essa visão de evolução de servidor, evolução de tecnologia de desenvolvimento, linguagem de desenvolvimento e o quanto que isso está trazendo de ganho também. Então, André, acho que a gente já pode começar a pensar num próximo episódio aqui olhando para isso. Podemos sim. A gente pode trazer outras pessoas que estão participando direto dessa transformação, né, dessa modernização do nosso parque tecnológico para contar a experiência deles, de como tem sido essa transformação. É um projeto, a gente nem digamos que é um projeto, é um programa gigantesco, com várias dependências entre times, de uma complexidade enorme, mas que tem gerado resultados, né? E assim, a gente aposta muito das nossas fichas nessa evolução desse nosso parque tecnológico para uma série de outras iniciativas que a gente prevê para o futuro. E o interessante disso é que o VMO está diretamente conectado nesse projeto e olhando para a gestão de resultado, mas por um prisma diferente. Porque agora o resultado é a modernização. A gente não tem impacto ainda significativo no negócio em si, mas existem várias outras características de resultado que o time do André também precisa olhar para garantir que esse projeto de uma forma ampla, né, esse programa de uma forma ampla, dê os resultados que estão sendo planejados ao longo desse processo de modernização. Exatamente. Excelente. Já tô com a agenda aqui, hein? Já vou abrir a agenda depois que a gente terminar de gravar pra gente poder marcar esse episódio. Quero muito. Gente, falando em próximos episódios, estamos nos aproximando do final deste episódio aqui. Infelizmente, a gente falou antes de começar a gravar que a gente podia, inclusive, ficar aqui horas e horas, e era verdade, mas a gente tem um tempo limitado, então vou ter que encaminhar a gente pro final do episódio. E aí, eu queria pedir que vocês pensassem aí em que tipo de conselhos vocês dariam para alguém que tá nesse lugar de olhar para um portfólio que precisa
ser modificado para uma gestão de portfólio, para uma equipe de portfólio que precisa trabalhar de forma diferente, que precisa se adequar a uma realidade diferente. Por onde começar nisso? Vou dar um segundo pedido para quem quiser, que é: sabemos que priorização é o cerne da coisa, né? A gente falou de escolhas, priorizações aqui o tempo todo. E aí, como é que a gente começa a priorizar melhor também? Então, quem puder aí também chegar no assunto da priorização, acho que é um bom encerramento pra gente. E como eu gosto, né, de trabalhar com grandes surpresas, eu vou pedir pro Lucas começar falando. Então eu vou dar essa colher de chá aqui, ó, pra Samira e pro André pra eles conseguirem pensar, mas vou pedir pro Lucas trazer as dicas dele. Pode ser, Lucas? Que eu sei que sempre que eu peço você faz, então... Bora! Vamos lá, vou começar. Então a primeira eu quero começar com a dica. Se eu tivesse que transformar, o que é que eu diria pra pessoa, né? Corra! Não, brincadeira. Cara, assim, a primeira coisa que você deveria fazer, lembra que eu falei do problema da área de negócio e tudo mais, eu diria que a primeira coisa que eu faria era conversar com os meus principais stakeholders, mas não é uma conversa só para perguntar que resultado eles querem gerar. Tem que ser uma conversa de coração aberto, para saber que resultado eles querem gerar e como você, enquanto portfólio, pode contribuir, porque eu já fiz esse trabalho em outras organizações e normalmente você acha que vai vir só coisa bonitinha, mas eles vão falar que o teu processo tá ruim, que é burocrático e que tal coisa não funciona, eles vão apontar o dedo para um monte de coisa, mas é isso, vai com o coração aberto, porque a partir do momento que você melhora isso, eles começam realmente a enxergar valor e te ver como alguém diferente. Opa, ele é bem parceiro mesmo, ele veio aqui perguntar, não só veio perguntar, como ele realmente está melhorando e eu tô vendo que tá mudando. Então faz muita diferença você começar por aí ouvindo, né? Então escuta primeiro antes de fazer qualquer movimento, porque quando você começar a agir, vai estar muito mais conectado, vai estar muito mais conectado, isso é bem importante. Muito bom. Eu queria só fazer um comentário. A segunda parte é a priorização, né? Por onde começar a priorização. Enquanto você pensa nessa, vou também te dar isso. Eu queria fazer um comentário rápido aqui, que é o seguinte. A primeira piada que o Lucas fez foi corra, né? Mas é muito bom que essa piada venha do Lucas, porque ele é a pessoa que não pode ver uma transformação começando, que ele corre em direção à transformação, sem freio nenhum. A gente já teve piadas internas aqui do tipo, gente, segura o Lucas, porque ele não pode ver um cliente precisando de ajuda, que ele só vai, entendeu? Então, é muito bom, porque assim, se as pessoas estiverem correndo na direção contrária, Lucas é o cara que tá correndo na direção do negócio. Não, vamos resolver, vamos organizar aqui. Me segura, senão eu vou, né? É isso mesmo, corra, eu vou correndo. Mas bom, a parte sobre priorização vai ficar muito próximo nesse sentido. Sim, como é que você faz para priorizar? Primeiro, entender onde você quer chegar. Primeiro passo, entende onde você quer chegar e depois deixa claro quais são as restrições tanto de negócio quanto as restrições de implementação. Não vou colocar tecnologia, porque parece que é só tecnologia que implementa. Então, entende as restrições de negócio e as restrições de implementação. O André comentou sobre isso ao longo do episódio, né? Que você tem, às vezes, limitações. Não dá para fazer tudo. Deixa claro quais são as limitações, porque isso torna a decisão e a priorização muito mais fácil, no sentido de você está priorizando não porque você quer, não porque portfólio está impondo aquela regra, porque existe uma limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação legal, uma limitação fiscal, seja lá o que for. Deixa isso explícito, que vai te ajudar muito mais a ter uma priorização mais consciente e menos parcial. As pessoas vão entender mais que existe realmente, a gente falou, né, o episódio para ser um sistema de portfólio. Então, o seu sistema começa a ter as regras muito mais claras e um sistema com regras claras, as pessoas aprendem a jogar dentro dele. Posso ir, então? Vou deixar o Fausto por último, que aí fica mais difícil para ele. Vamos lá, então. Para mim, a grande sacada é quando a gente evolui para aquele modelo onde a gente olha prazo, escopo e orçamento na entrega de alguma coisa, mesmo que ninguém use aquilo, tá? Então, por exemplo, já trabalhei durante anos no desenvolvimento de um sistema para o banco. 17 anos que eu saí desse banco e até hoje esse negócio não foi pro ar. Mas o PMO estava controlando lá o prazo, o escopo e o orçamento, né, ferro e fogo. Quando a gente sai desse olhar e vai para um olhar onde, na verdade, a nossa área ela precisa ser uma área que olha para resultado organizacional. Então, eu não tenho que estar preocupado se aquela feature que aquele time A colocou no ar tá dando resultado. Não, eu tenho que olhar para todas as features de todos os times,
se isso tudo somado está trazendo o resultado que a gente, enquanto empresa, acredita que vai alavancar o negócio para aquele ciclo. Então, o VMO ele sai dessa visão local e ele começa a ter essa percepção mais ampla, associado, óbvio, né, ao valor agregado lá para o cliente, ao valor percebido. Então, quando a gente começa a mudar essa visão, a gente começa a poder falar cada vez mais também sobre priorização. E eu entendo que para um bom VMO, a pergunta matadora sobre priorização é: se a gente não entregar isso hoje, qual é o risco real para o negócio? Então, se eu não fizer, qual é o risco real? E aí isso mata todo e qualquer ego ou desejo que aparece no dia a dia nessas relações que o VMO precisa ter, porque a gente começa de fato a falar o seguinte: vamos ter que fazer isso agora, porque se a gente não fizer isso, a gente tem esse risco pro negócio. E aí o VMO, com várias técnicas, gente, a gente pode ter matriz de impacto e risco, a gente pode ter, por exemplo, um potinho de dinheiro onde a gente vai botar o dinheiro naquilo que é mais relevante de ser feito agora. A técnica não importa, mas com essa visão, o VMO ele vai ter uma clareza muito certeira de que a gente precisa fazer esse item porque ele tem um impacto significativo e um risco altíssimo se a gente não fizer isso. E a gente consegue priorizar melhor a entrada dos itens dentro de portfólio. O risco de não fazer agora deve ser aquilo que vai ajudar nessa tomada de decisão o dia inteiro, o tempo todo, com todos os itens que entram no portfólio. Igual você me falou, ela deixou pra mim por último, porque eles comentaram praticamente tudo e aí fica super difícil da gente falar alguma coisa. Aí tu pode falar assim, André, ateste do fé. Exato, ateste do fé, exatamente assim, corroboro com tudo que o Lucas e a Sam disseram. Mas eu ainda acho que sim, né? Na transformação, pra quem quer mudar, eu acho que ainda eu sigo com aquela, precisa acreditar no processo. Não dá pra achar que você vai transformar tudo da noite pro dia, porque você vai falhar. Você vai falhar várias vezes. Você vai errar. E aí é aquele negócio, você erra rápido, corrige rápido e vamos pro próximo. Então, resiliência e persistência, porque esse é uma das dicas que eu daria, porque por muitas vezes você vai se deparar com um insucesso na primeira tentativa. E para priorizar, eu diria que duas coisas, assim, duas dicas. Uma, conheça bem a estratégia da sua organização, que é ela quem vai te direcionar. E defina critérios claros para priorizar. Porque se você não definir critérios claros, as pessoas não vão conseguir entender o porquê que de uma está sendo priorizada e de outro não. Então, conheça a sua estratégia e defina critérios claros, que aí você consegue priorizar. Óbvio que com as dicas também do Lucas e da Sam, que são importantíssimas. A Sam falou uma dica que é matadora, assim. O que acontece se eu não fizer agora? Eu paro, minha empresa para? Ou não acontece nada? Se a resposta, a princípio não acontece nada, então não tem que priorizar. Não tem que seguir com isso nesse momento. Então essas seriam as dicas que eu daria para quem estaria começando aí a fazer essa transformação. Muito bom, gente. Eu gostei também, André, que assim, Sam e o Lucas, eles continuam sendo seus mentores, né? Porque mentor faz isso. Não, como é que eu deixo mais difícil pra ele aqui agora também, entendeu? Porque eu sei que ele dá conta. Gente, muito, muito obrigada pelo episódio, pelo papo. Já estou com minha agenda aberta pra gente marcar mais episódios aqui. Espero que vocês tenham curtido também. Espero que vocês que ouviram a gente até o final também tenham gostado. Contem pra gente lá na nossa comunidade do Telegram. Caso tenham dúvidas, queiram saber mais, enfim, marquem lá na comunidade o Lucas, a Sam e o André para conversarem mais com vocês sobre o assunto. Muito, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.